desejo que todos sejam bem-vindos. Nós vamos, nesse momento, trabalhar com a nossa apresentação sobre montagem de portfólio no Canva for Education, tá? Eu sou o professor Valber Pontes. Boa noite a todos. A gente vai buscar aqui desde o início, né, como é que a gente acessa o Canva for Education, quais são as ferramentas, quais são as funcionalidades, quais são os benefícios e buscar alternativas para a gente desenvolver da melhor forma possível esse processo. A primeira coisa que é importante a gente trabalhar é exatamente o acesso ao Canva for Education, tá? Você pode acessar por meio do canva.com/pt_br/educação, tá? Ele é conhecido como Canva for Education ou Canva educacional, certo? E nessa perspectiva, qual é a vantagem, né, de se utilizar o Canva educacional? Aqueles que têm acesso, tá, à Universidade Federal do Maranhão na condição de docente, técnico administrativo ou aluno, tá, da graduação ou da pós-graduação, estrito ou lato sensu, eles conseguem fazer um cadastro, tá, na condição de docentes ou na condição de alunos e ter um conjunto, né, de ferramentas, um conjunto de acessos que o instrumento gratuito ele não nos permite. Eu não sei se vocês estão vendo a minha página do Canva Educacional, mas acredito que sim, certo? Estou sim, pessoal. Então, a gente tem aqui, tá, a possibilidade, vocês podem ver que a gente tem aqui professores, escolas e alunos. Eu vou simular aqui, tá, fazer um cadastro, tá, como docente. Eu venho bem aqui, registre-se. Professor, no caso, o senhor está compartilhando a tela, não está aparecendo aqui para a gente. Está só aparecendo apenas o Canva para atualizar. Talvez tenha jogado para outra tela. Então deixa eu só retornar aqui, que eu vou abrir uma outra tela. Como eu estou logado aqui, eu estou com medo dele, tô com receio dele logar direto. Qualquer coisa eu saio e retorno. Ele está me fazendo, eu vou sair aqui, tá? Para a gente poder fazer o acesso desde a origem. Então, vocês estão vendo, tá? Eu tenho a possibilidade de acessar como professor, como escola ou como aluno, tá? Então, eu vou aqui. Eu vou precisar, tá, de uma declaração institucional. Essa declaração ela pode ser tirada pelo SIG-RH, no caso dos técnicos e dos docentes, e no caso dos alunos do próprio SIGA-A, tá? Aquela declaração de regularidade de matrícula, ela é válida. Eu fiz um teste anterior com o meu e-mail pessoal e a apresentação da declaração. Ele solicita que seja utilizado o e-mail institucional, tá? Então, eu tive que utilizar o meu e-mail da UFMA, né, para poder ele me liberar a ferramenta como Canva Educacional. Está demorando um pouco aqui. Isso aqui é a página, né, do Canva Educacional, as vantagens do Canva para a educação, certo? Alguns depoimentos, então ele já consegue apresentar, né, algumas desses elementos aqui.
eu tenho um plano B, tá, pessoal? Ele está demorando aqui ao acesso. Ele vai abrir essa página, certo? Onde ele vai pedir para você colocar aqui o seu nome, tá? Qual é a instituição de ensino que você está vinculado e o site, né, da instituição, tá? Então, no caso aqui, eu coloco o site da UFMA, né, como o nosso vínculo é institucional com a UFMA. Ele vai pedir, então, você avança, tá? Você continua. Ele pede para você juntar a declaração de vínculo, tá? No meu caso, eu juntei uma declaração de docente, tá? E ele me dá um retorno por e-mail, que no prazo de até 48 horas será liberado o meu acesso, será avaliado e liberado o acesso, né, dentro dessa condição. Então, né, a gente já tinha aqui o receio, né, de ter algum problema com a internet. Então, a gente tem esse fluxo sendo feito. Só um minutinho. Como eu estava colocando para vocês, tá? São essas duas telas. A primeira tela, tá? Você coloca o seu nome, né? Sobrenome, o nome da universidade, o site da instituição, clica em continuar. Quando você clica em continuar, ele pede para que você junte um documento de vínculo. Eu juntei a minha declaração de docente. Quando você junta, ele pede para continuar. Quando você continua, ele vai um e-mail, tá? Para que você possa você ter acesso ao Canva, tá? E aí libera no prazo de até 48 horas esse acesso, tá? Eu tive como, só ressaltando, né, que eu tive o problema lá do acesso na condição de ter utilizado o e-mail externo, e aí ele não aceitou de origem. Tá? Então, a gente está aqui compartilhando. Como eu já tenho acesso, tá? Eu estou aqui devidamente logado, né? Vocês estão vendo. Eu comecei a fazer esta apresentação aqui. Senão ele vai me dar problema. Eu comecei a fazer essa apresentação, tá? Para a gente poder entender o que era ou o que é o Canva, certo? E vocês poderem acompanhar, né, o que está sendo trabalhado. Me apresentei inicialmente, tá? E a gente tem o que é um portfólio, tá? Professor, só um segundo.
No caso, o senhor está apresentando, acho que a outra tela, a tela que o senhor está acompanhando no YouTube. Tá, só um minuto aqui que eu tô... Só um minuto que eu vou... Que o compartilhamento ele tá dando errado aqui. Só um minutinho para eu ver o que ele tá fazendo comigo. Pronto. Pronto, agora deu certo aqui o agora tudo certo. Compartilhamento. Né? Então, você... Vocês estão vendo aqui, né, essa apresentação que eu comecei a montar. Tudo isso aqui, tá, pessoal? Eu faço utilizando o próprio Canvas. Eu tenho essa imagem, tá? Eu vou aqui desvincular ela. Eu puxo, né, aqui o ícone, né? Pode ser redondo, ele tem um ícone oval. Eu colo a foto aqui, puxo essa foto para cima do espaço, ele vai fazer o enquadramento, né? Eu uso aqui os elementos de texto, né, para poder escrever. Se eu quiser, eu posso editar esse texto, né? O tipo de letra, o formato. E usei aqui os dois logos, né, da DTED, né, e do EEA, né, que a gente está nesse momento desenvolvendo. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um portfólio, tá? As pessoas confundem portfólio como uma apresentação, como um elemento que você utiliza para explicar algo ou ensinar algo, né? O portfólio, ele na realidade é um instrumento de sistematização de informações, de produtos, tá? O que nós chamamos com produto? Produto é aquilo que você produz, é aquilo que você desenvolve para poder atender uma determinada finalidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é para que eu vou montar o meu portfólio, o que eu vou expressar neste portfólio. Uma das grandes falhas, né, quando nós falamos de portfólio, é exatamente entregar algo por meio desse portfólio que não é a essência da finalidade daquele instrumento. Então, precisamos primeiramente entender qual é o objetivo, né? Qual é a condição que esse portfólio se presta. No caso do que a gente vai trabalhar aqui, tá, pessoal? Nós estamos trabalhando um portfólio voltado para a área da educação. Quando a gente trabalha o portfólio voltado para a área da educação, a gente tem basicamente 3 tipos de portfólio, tá? O portfólio de ensino, o portfólio de aprendizagem e o portfólio de avaliação. Professor Valber, mas ensino e aprendizagem, ele não tem a mesma compreensão, ele não tem o mesmo significado? Não, tá? Quando você trabalha o processo de ensino, você está essencialmente pensando ou constituindo a construção da busca de um conhecimento e da entrega de algo para uma avaliação crítica. Qual é a essência do ensino? A essência do ensino é a entrega e a apropriação. O ensino, muitas vezes, ele busca trabalhar elementos que estão voltados ao aprendizado sistêmico, né? A conceitos previamente sistematizados e elementos previamente definidos. Nessa construção,
a gente tem, em contrapartida, a aprendizagem, que trabalha pela mudança de concepções e pela construção de saberes. Nessa perspectiva, tá, o ensino se difere da aprendizagem por compreender polos diferentes, polos distintos, no processo de construção do saber. No ensino, a ideia da construção do saber perpassa a entrega de algo pronto, baseado na construção ou na apropriação a partir da análise crítica do que está sendo entregue. A aprendizagem, por sua vez, ele parte da necessidade ou de uma característica de uma mudança de concepção, de uma mudança de paradigma, de uma quebra de elementos previamente constituídos. Dentro da teoria, a gente fala, né, que esse processo da mudança de concepção é o processo de desconstrução. É um processo onde eu quebro, né, eu desconstruo elementos para que eu possa construir, ou para que o meu aluno, para que a outra parte possa reconstruir esse saber. Então, nessa perspectiva, eu não estou preocupado apenas com a avaliação crítica do conhecimento, mas sim de como a pessoa se apropria e de como ela reutiliza esse saber, né? Então, a gente diferencia, né, a possibilidade do ensino e da aprendizagem baseado nesse contexto. E a avaliação, tá? Ela leva em consideração os processos de autoavaliação, a capacidade do indivíduo reconstruir e atualizar o saber e os elementos de historicidade, né? Um processo evolutivo que a gente tenta identificar o ponto de partida e o ponto de chegada, né? Da onde você veio e aonde você chega dentro desse processo de construção do saber. Então, o portfólio dentro do processo de ensino-aprendizagem, ele perpassa, né, a possibilidade de você construí-lo dentro dessas características. Ressalto que aqui, nesse momento, o nosso papel não é estar discutindo os conceitos de ensino, aprendizagem e avaliação, mas compreender como se utilizar do portfólio para subsidiar, instrumentalizar estes processos. Então, eu trato eles aqui de uma forma simplória e objetiva, muito mais para que a gente possa compreender a possibilidade de utilizar o portfólio como instrumento para o ensino, para a aprendizagem, para a avaliação, como instrumento para o processo de ensino, tá? Nessa percepção, o portfólio, ele tem três características que são fundamentais, tá? Para que a gente possa compreender esse instrumento. O primeiro elemento é que ele é progressivo. O portfólio, ele não é um documento constituído para se apresentar ou ensinar propriamente dito, no sentido de formulação de etapas ou de processos de aprendizagem. O portfólio, ele é um documento onde eu demonstro o progresso, eu demonstro a forma contínua que um determinado processo se deu. Então, o portfólio, ele permite que eu possa, de uma forma progressiva e contínua, atualizar os momentos ou o momento que o aluno, que o processo de ensino, o processo de aprendizagem, o processo de avaliação se encontra. É importante compreender que eu utilizei esses dois primeiros
slides, esses 2 primeiros instrumentos, não como elementos de portfólio, mas como elementos de roteirização de uma apresentação. Então, eu preciso compreender que o portfólio, ele não é o Canva. O Canva, ele me permite utilizar esta ferramenta em múltiplas condições, com múltiplas funções. Então, nesses 2 primeiros slides, tá? Eu usei o Canva como um roteiro de apresentação, para quê? Para que ele pudesse me dar suporte a sistematizar os pontos relevantes que eu gostaria de apresentar sobre o portfólio, tá? Então, é importante compreender que, por melhor que seja a ferramenta, por melhor que seja a estética, o design, a usabilidade dessa ferramenta, se eu utilizar, né, esta ferramenta sem compreender, né, o que realmente é cada um desses instrumentos que eu trabalho, no nosso caso hoje, o portfólio, a gente não consegue entregar de forma adequada o produto que será trabalhado, ou o produto que será entregue. Então, nesta perspectiva, o portfólio ele pode ser utilizado em múltiplas construções. Eu posso usar o portfólio para apresentar um conjunto de trabalhos arquitetônicos, né? Um arquiteto, ele pode se utilizar desse portfólio para apresentar os seus projetos, né? Um design de interiores para apresentar, né, as suas produções, um engenheiro para apresentar, né, os seus cálculos estruturais, né, seus desenhos. O Ivan, acho que ele caiu e travou. Se tiver como colocar a tela, no caso, tá Pessoal, eu voltando. estou. Voltou. Alô? Eu Agora estou voltou, aqui. professor. Eu estou Ah, escutando perfeito. vocês. Travou por um momento para a gente. Tá bom. Retornando aqui, tá? A gente, então, precisa compreender que a portfólio, ela tem por finalidade, tá? Sistematizar a entrega de produtos que você produziu. O que que eu vou fazer com vocês aqui, tá, pessoal? Eu vou montar um portfólio, tá? Que eu acho relevante. Por exemplo, eu aqui nesse momento vou apresentar um portfólio de algumas disciplinas que eu, durante a minha carreira acadêmica, abordei, né? Trabalhei. E aí, qual é o meu portfólio? O meu portfólio qual é os produtos, ou quais são as disciplinas que o professor Valber, durante a carreira dele, né, considera essencial. E aí a gente começa o primeiro ato, né, desse portfólio. Qual é o primeiro ato desse portfólio? É eu conseguir compreender, tá, que eu conseguir compreender que ao criar um portfólio, eu tenho que saber primeiramente qual é o meu objetivo. Então, o professor Valber estabeleceu, tá, que o portfólio dele será constituído
das principais disciplinas que ele ministrou durante a vida acadêmica dele, tá? E aí eu posso ir trabalhando esses elementos, tá? Tem aqui, tá, pessoal? Eu vou adequando aquilo que eu quero, certo? Eu, particularmente, entendo que o Canva ele me permite muitas estruturas visuais de apoio. Quando você monta um portfólio, você precisa saber o que efetivamente você vai querer entregar, né, nesse processo, certo? Então, o que acontece? É, eu, eu entendo, e aí é uma percepção minha, tá? Que você tem que dar destaque a elementos que são relevantes ao seu processo. Por exemplo, eu vou substituir aquele texto que estava escrito por uma imagem e vou dar destaque a esta imagem, certo? Porque eu acredito que esta imagem ela é relevante para demonstrar o que o meu portfólio quer dizer. O professor Valber Pontes vai trabalhar as suas disciplinas, tá? Ele vai trabalhar as suas disciplinas, certo? De forma de forma a montar um portfólio e aí eu trabalho a forma que a gente acha melhor esse portfólio. O que eu estou montando aqui é a capa do meu portfólio. Eu estou trabalhando o meu portfólio das disciplinas que eu ministrei ao longo da minha vida, tá? E, né, que permitem eu conhecer qual é a produção ou qual é a entrega do professor Valber, né, nesse processo, certo? Dentro dessa perspectiva, o que acontece? Eu posso, a partir dessa disciplina, ou a partir desse momento, começar a montar. Beleza, o professor Valber vai falar o portfólio das disciplinas que ele falou, o que ele abordou. Mas eu, durante a minha trajetória artística, certo? Trabalhei disciplinas na graduação, certo? E aí eu vou trabalhar, né, a construção desse portfólio a partir das minhas áreas de atuação, certo? Então a minha primeira ação é trabalhar, né, com a ideia de graduação. Peguei aqui uma imagem, tá? Vou colocar essa imagem aqui. Quero trabalhar graduação.
vou trabalhar graduação. Dentro dessa perspectiva, eu posso pensar ainda, tá? Que eu vou trabalhar as instituições que eu passei. E aí eu posso, né, me utilizar, né, das instituições que eu passei ao longo da minha vida acadêmica. Não gostei dessa da Fametro, tá? Vou aqui alterar. E observem, tá, pessoal? Ela não ficou com legal, porque ela não ficou legal nesse fundo. Eu vou manter o logo anterior, porque ele dá um destaque melhor. Assim como o da UNDB, eu também, tá? Vou buscar um que tenha um fundo branco, porque nessa página ela não me permite. Aqui, tá, pessoal? Eu estou trabalhando de uma forma real, tá? Eu estou coletando essas informações nesse momento, certo? Então, é importante que vocês entendam que não vai sair, né, uma beleza estética, mas quando a gente produz isso, tá? A gente produz exatamente pensando em produzir algo que seja relevante e que atenda, tá, a nossa proposta. Então, nesse momento, tá, eu não estou tão preocupado com a estética, mas sim com a informação, para que vocês possam compreender os elementos que a gente está trazendo, tá? Então, nessa perspectiva, tá? Você tem aqui o portfólio, né, das instituições que eu trabalhei na graduação, tá? E aí, observem que o meu foco, ele não é necessariamente o texto. O meu foco é a informação do que eu produzi. Então, observem que eu não estou escrevendo nada, mas eu estou por meio, né, de imagens, conseguindo externalizar, né, uma informação que, neste momento, ela é relevante para atender o meu portfólio, que é o quê? É dizer quais disciplinas, na teoria e na prática, né, o professor Valber, desenvolveu ao longo desse tempo, tá? Ah, professor, pode ficar melhor? Pode, tá, pessoal? Sempre pode melhorar,
Tá? Então, a gente está aqui só fazendo um documento para vocês entenderem como é a produção do portfólio e as características. O que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando demonstrar para vocês como é que, na prática, a gente faz toda essa construção. Professor, o senhor fez isso da sua cabeça agora? Não, tá, pessoal? Eu antes tive um planejamento. Eu planejei o que eu ia fazer, tá? Então, eu já tinha desenhado, né, o que ia compor esse portfólio, tá? Então, nesse portfólio, eu tenho, tá, 3 elementos básicos: graduação, pós-graduação lato sensu, pós-graduação estrito sensu. Então, eu vou mostrar para vocês quem foi, né, ou o que a gente percorreu dentro desse processo de produção. A primeira disciplina, né, que o professor Valber trabalhou, né, foi a disciplina de administração financeira, tá? E aí eu posso trabalhar, né, esse processo de várias formas, certo? Como é que eu vou trabalhar isso? Eu posso trabalhar por instituição, eu posso trabalhar, né, por prioridade, eu posso trabalhar por várias formas. Ao longo da minha carreira, tá, pessoal, eu já ministrei N número de disciplinas, né, uma quantidade considerável. Quando a gente faz portfólio, a intenção do portfólio não é trazer tudo, é trazer o fundamental. Então, o primeiro elemento que você precisa compreender, tá, é quais os elementos fundamentais serão utilizados, tá, dentro deste processo, tá, ou dentro dessa formação. Então, o professor Valber, tá, ele escolheu, né, porque ele priorizou, ele entendeu que era relevante, tá? Cinco disciplinas, tá? E aí, o professor Valber, né, vai elencar agora estas 5 disciplinas. Eu sou uma pessoa meio avessa a fotos, tá? O ideal aqui, tá, pessoal, era que eu pudesse utilizar elementos que eu participei, né, ativamente. E aí, o que poderia ser esse elemento? Poderia ser uma foto. Então, imaginem aqui, né, que eu estou utilizando uma foto, né? Uma foto minha, na minha turma de administração financeira e orçamentária, tá? E aí eu posso, né, trabalhar um texto. E aí, como é que o professor Valber vai fazer? Aula 22 de julho de 2022. Tá? E aí eu posso fazer um texto. Se eu achar relevante, né, eu posso incluir um texto. Que aí eu poderia dizer aqui.
E aí eu utilizo esta imagem para dizer que o professor Valber, né, para demonstrar que o professor Valber, ele realizou a disciplina, né, teve a disciplina de administração financeira. E aí eu estou dizendo, né, que nesta imagem eu estou tratando da aplicação das técnicas de avaliação das demonstrações contábeis e análise. O que que eu posso fazer também, tá, pessoal? Opa, 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 opa. Eu posso trabalhar outras disciplinas, tá, que o professor Valber também já trabalhou, né? Porque, como eu disse para vocês, eu escolhi as 5 disciplinas, né, que eu trabalhei, que eu me sinto mais realizado, ou que eu acredito que eu fiz melhor, vamos chamar assim, o que eu consegui fazer diferença, tá? Dentro desse processo de formação, tá? É, então, eu, né, tenho um carinho muito especial pela disciplina de administração pública, tá? Então, eu vou manter aqui esse texto, tá? E aí eu poderia ter aqui uma foto minha, né, discutindo. Discutindo os princípios constitucionais da administração pública e os seus reflexos, né? Então você poderia ter aqui, né, esse segundo produto, né, essa segunda disciplina desenvolvida pelo professor Valber. Uma terceira disciplina, tá, pessoal, que eu gosto e que eu tenho um carinho muito especial é a disciplina de pesquisa. É a disciplina de pesquisa de mercado, tá? Essa disciplina, ela tem uma parte, né, que é uma parte que eu gosto muito, que me chama muita atenção, que é a parte de com avaliação, delimitação do comportamento do consumidor, tá? Então, é uma outra disciplina que o professor Valber já ministrou, tá? Aqui nesse caso, tá, pessoal, eu estou utilizando imagens prontas, mas o ideal, né, como eu falei a vocês anteriormente, era que essas imagens, elas fossem imagens de produção minha, real,
né, algo que eu tivesse produzido, uma foto minha na sala de aula, né, um elemento, né, que eu possa trabalhar dentro dessa construção, certo? Uma outra matéria que me dá prazer, né, que me alegra trabalhar, é a disciplina de logística, tá? Já faz algum tempo que eu não ministro aula sobre logística, mas é uma disciplina que me dá prazer, tá? Até porque eu entendo que todo o processo de viabilização, né, de planejamento de produção e outros elementos, né, que você consegue desenvolver, tá? Perpassam, né, por essa construção. E aí aqui eu vou usar uma imagem, diferente das outras imagens, tá? Ela não tem o texto ainda. Então eu vou inserir aqui um texto, tá? E vou colocar esse texto aqui na parte superior. Vou fazer ela negrito, vou colocar ela num fundo branco. E aí eu vou buscando modelar esse documento de uma forma que ele fique esteticamente limpo, mas que ele traga as informações fundamentais para o que eu estou trabalhando, tá? Então, esta imagem, ela trabalha, tá? As integrações. Estudo a integração de modais e a intermodalidade, tá? Então observem, né, que eu já trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, tá? 4 disciplinas, né, que o professor Valber julgou mais importante para o portfólio dele, né, das suas disciplinas na graduação, tá? E a última disciplina que eu vou colocar aqui, tá? Não é a última disciplina, não é as únicas disciplinas que eu ministrei, mas é a última que eu coloco como relevante nesse processo. Eu vou utilizar a disciplina de agronegócio, porque essa disciplina ela me fez buscar tanto o meu mestrado quanto o meu primeiro doutorado, tá? Elas foram fundamentais no meu processo de pesquisa, porque a gente compreende, né, a relevância deste agronegócio
né, para o processo de aprendizagem, para o processo de formação e para o processo econômico. Então, eu estou usando, tá, como se fossem fotos, né, de aulas que eu estabeleci, tá? E essa aqui ele pode ser, né? Vamos colocar aqui o agronegócio, o agronegócio e a mecanização, tá? Então, né, a gente teve aqui, né, as 5 primeiras disciplinas que o professor Valber trabalhou, que o professor Valber tem como fundamental. E aí, o que que eu vou fazer, tá, pessoal? Eu vou duplicar esse slide, vou descer. Essa aqui eu vou excluir. E aí, aqui eu vou botar pós-graduação. Só pegando aqui a imagem, tá? Um minutinho. Vou colocar aqui esta imagem e vou fazer uma adaptação, tá? Nas instituições que eu já ministrei aula de pós-graduação.
né? E aí você tem a possibilidade de identificar, né, as múltiplas instituições que eu trabalhei na pós Lato Sensu, né? Então observem, né, que você consegue trabalhar elementos e aí você tem que pensar um pouco também na estética, né? Como é que você vai trabalhar? Porque, por exemplo, nesse momento eu trabalho com estruturas em padrões distintos, né? Então, como é que eu vou aliar, né, um padrão quadrado, que é o caso aqui destas marcas, né, com um padrão mais retangular, né, de uma outra marca que está ali, certo? É, então é importante, né, que a gente compreenda como trabalhar, né, esses elementos dentro dessa construção. Então, observem, né, que aí você começa a ver, ó, o professor Valber, ele está montando um portfólio das suas disciplinas, teorias e práticas, né? Na graduação, ele passou por essas instituições e ele elegeu, né, como principais disciplinas, administração financeira e orçamentária, né, onde ele bota aqui uma foto, administração pública, pesquisa de mercado, logística e agronegócio, né? Na pós-graduação Lato Sensu, o professor Valber passou por todas essas disciplinas aqui, né? Todas essas instituições, e o professor Valber, né, elege também quais são, né, as suas principais disciplinas. No caso da pós-graduação, eu elegi é, só, só pegar aqui as informações. Aí, eu escolhi, tá, algumas disciplinas que também me dão prazer dentro da pós-graduação. Tá? E aí eu vou usar aqui esse mesmo padrão, tá? Para gente, só que no lugar de graduação, ela é pós-graduação. E aí eu trabalho com custos logísticos, né?
E aí eu estou trabalhando como, por exemplo, estruturas e formação de custos, tá? Então, nesse momento, né, eu começo a demonstrar quais são as disciplinas que você trabalha. Tá? Vou trabalhar aqui com vocês 3 disciplinas. Vou mostrar para vocês 3 disciplinas que, que para mim ele forma um tripé muito importante. A teoria geral da auditoria, né? São a auditoria, tá? É, uma segunda disciplina que a gente chama de papéis de auditoria, papéis de trabalho, tá? Papéis de auditoria, tá? Que são os papéis de trabalho, né? Que são os mecanismos de sistematização de informações e registros, né? Para análise de auditoria. E o terceiro, né? Que é o terceiro elemento que eu gosto muito, trabalho há muito tempo com esse elemento, que é auditoria em saúde, tá? Eu não, tal, papel de trabalho. Eu estou usando as imagens, tá, pessoal, sem qualquer corte, tá, para a gente poder não ter problemas, direitos autorais, tá? Certo? Então a gente colocou aqui, tá, a disciplina, né, de custos logísticos. Eu vou até acrescentar aqui um subtítulo.
Só para a gente poder trabalhar melhor. Disciplina de custos organizacionais, a, a disciplina de papéis de trabalho, de auditoria, eu apaguei a disciplina de princípios de auditoria, né? Então, deixa eu copiar aqui. Eu vou novamente fazer aqui princípios de auditoria. Certo? Então, a gente tem aqui essas disciplinas, tá? Eu teria uma série de outras disciplinas que eu poderia incluir, né, dentro desse portfólio, tá? De disciplina. Mas essas 3 disciplinas, 4 disciplinas, tá? Elas retratam já uma produção, né, do que é feito, do que é dimensionado na minha perspectiva, né, dentro da produção da graduação. E a gente tem a pós-graduação, só que agora não mais lato sensu, né? Que é a pós-graduação estrito sensu. Deixa eu ver. A imagem não ficou legal. Sempre observem exatamente este elemento que eu tô fazendo, tá? É como a imagem, como a informação visual vai se adequar à construção do seu portfólio. Por quê? Porque a construção do portfólio, ela tem que ser inteligível. Então, se você tem um portfólio, né, que apresenta limitações, ele acaba tendo, né, essa condição de não atender o objetivo ao qual ele se presta, né, ou ao qual ele se propõe, tá? No caso, né, da, da pós-graduação, no estrito sensu, a gente trabalha, né, metodologia científica, certo? Estou seguindo a mesma lógica, né, que a gente veio seguindo anteriormente, como se fosse uma aula, né?
processos de identificação de problema, objetivos e produção de um produto de intervenção, né, baseado nessas metodologias. Isso aqui é uma coisa que a gente trabalha na nossa disciplina, e aí é onde está interessante. O que eu trago de diferente, ou o que eu agrego nessa disciplina, né? Então, na medida que você consegue compreender, né, os elementos que compõem ou que diferenciam o seu produto, ele é fundamental. Por quê? Porque o seu portfólio, ele vai conseguir retratar aquilo que você agrega ao processo de entrega, né? Então, você tem que entender que o portfólio, ele não é meramente um conjunto de fotos, ele não é um conjunto de trabalhos, ele não é um conjunto aleatório de documentos. O portfólio, ele tem que ser um dossiê, ele tem que ser aquilo que é essencial para a compreensão do que você está entregando, tá? Então, por exemplo, na hora que eu monto esse portfólio, tá? Eu tenho que deixar claro a quem ver esse portfólio o que está sendo produzido, né, dentro dessa construção. Então, observem, tá, que este portfólio, ele consegue, então, retratar junto, né, aquele que vai receber, quem é o professor Valber Pontes e o que ele produziu enquanto disciplinas de teoria e sua prática. Então, o professor Valber, né, ele trabalha disciplinas na graduação, trabalha disciplinas na graduação nessas instituições, ele trabalha administração financeira e orçamentária, e aí aqui eu tenho um documento que mostra a forma que eu abordo a aplicação das técnicas de avaliação das demonstrações contábeis, né, dentro de uma perspectiva gerencial, né, que é o que a gente traz nessa disciplina. E aí é a diferença do que o professor Valber tem para o professor João, que também dá a disciplina de AFO, né, que é administração financeira e orçamentária. Então, por que esse portfólio, por que eu trago no meu portfólio este elemento, né, como um elemento fundamental, para constituir o meu portfólio? Porque eu tenho algo a mostrar, eu tenho algo a produzir, eu tenho algo a vender. E aí o vender, tá, meus queridos colegas, é no sentido de que eu consigo ter um diferencial, que eu consigo apresentar um conjunto de elementos que podem ser visíveis, que podem ser compreendidos, que podem ser estabelecidos, né? O processo de produção de um portfólio, ele pode ser feito de uma forma física, ele pode ser feito de uma forma digital. E aí tem a beleza do portfólio. Por quê? Porque eu posso pegar um caderno e usar uma colagem, tá? Como eu posso pegar toda essa estrutura, né, da mídia, dos elementos de tecnologia e fazer esse portfólio por meio de um vídeo, por meio de uma animação, por meio de vários elementos que possam constituir, né, um conjunto de produtos, um conjunto de elementos
que caracterizem aquilo que eu quero entregar. No meu caso, o meu objetivo de entrega era apresentar quais as disciplinas mais relevantes o professor Valber, dentro da sua carreira, ministrou na graduação, nas especializações ou na pós-graduação estrito sensu. Então, dentro dessa perspectiva, é importante a gente compreender que o portfólio ele tem que ser previamente planejado. O portfólio ele não se constitui por um conjunto narrativo, mas por um conjunto ideográfico de entrega, onde você consegue demonstrar, por meio do conjunto de elementos nele constituído, aquilo que você produziu, aquilo que você entregou, aquilo que você agregou dentro de um objetivo previamente definido. Eu poderia aqui constituir portfólios em várias vertentes, em várias perspectivas, com várias finalidades. Mas o que é mais fundamental é compreender que o portfólio ele tem por finalidade conseguir demonstrar, conseguir apropriar e disponibilizar ao interessado estes elementos que foram entregues. Nessa perspectiva, tá? O portfólio ele pode ser feito também, voltando lá para o início do que nós começamos a constituir, tá? Como um processo de ensino, como um processo de aprendizagem ou um processo de avaliação. O que eu mostrei nesse portfólio? Eu mostrei de forma progressiva e contínua, tá? Aquilo que o professor Valber desenvolveu ao longo da sua carreira. Por que ele é dinâmico? Porque à medida que eu reavaliar esse portfólio, eu posso chegar à conclusão que a disciplina A ela é mais interessante do que a disciplina B. E eu posso substituir. Eu posso entender que da forma que ele foi colocado, se eu inverter a ordem, né, de um determinado elemento, eu posso construir isso, né, construir esse ideograma, né, baseado nessa construção, de uma forma mais coerente ao meu leitor, né, ao meu receptor. E nessa perspectiva, eu posso, né, realizar processos de ensino, de aprendizagem ou de avaliação. Se eu disponibilizar esse portfólio, eu posso permitir que alguém avalie a trajetória do professor Valber, avalie o conjunto de disciplinas que ele tem expertise, o conjunto de atividades que ele tem capacidade de desenvolver ou de agregar valor ao meu projeto. Então, é importante compreender que o portfólio ele não surge apenas pela alocação de imagens, pela alocação de elementos, ele surge a partir de uma ideia, a partir de um norte, a partir de um eixo referencial do que eu quero entregar a alguém. Hoje, o meu foco maior não era a entrega do portfólio, mas era fazer com que vocês compreendessem que é possível constituir este portfólio a partir do Canva, por meio de um processo previamente planejado, com elementos previamente definidos e apresentar algo, apresentar alguém, apresentar um produto. Hoje, o produto sou eu, onde eu queria que vocês vissem, né, por meio da construção, quem é o professor, né, o que ele fez, quais são as disciplinas, quais são os elementos. Se eu tivesse me planejado ao longo da minha vida, eu poderia ter tirado fotos, imagens, né, de várias disciplinas, de momentos de prática, e eu poderia ter agregado ainda mais valor a esse portfólio. Por que a gente coloca, ou por que eu coloco isso? Porque o portfólio, ele é histórico. Então, ele depende daquilo que você acumula
daquilo que você agrega, daquilo que você constitui ao longo do tempo. E da forma que você sistematiza isso para ser repassado ao outro. Aqui no portfólio, tá? Fica ainda mais claro e patente os elementos do processo de comunicação. Eu tenho que conhecer quem é o comunicador, quem é o receptor, qual é a mensagem a ser trabalhada, qual é o meio que essa mensagem vai ser disponibilizada e, principalmente, qual é a mensagem que eu quero disponibilizar nesse processo. Então, é importante que eu compreenda o portfólio como um processo contínuo, sistematizado, de entrega e apresentação de um produto ou de um conjunto de produtos que perpassam, né, pela constituição de um proelemento de produção. Então, essa é a minha produção ao longo de 20 anos de magistério, né? Professor, aqui está tudo? Não. Como eu disse para vocês, o portfólio, ele não tem por função exaurir, tá? Mas sim apresentar os elementos fundamentais ou essenciais daquilo que você produziu. Lógico que se você, ao longo da sua carreira, conseguir montar um portfólio de tudo que você produziu, é belíssimo. Eu tenho amigos da área do design, da área da arquitetura, da área de produção de interiores, que têm o portfólio da vida toda, né? Alguns perderam algumas coisas, porque parte desse portfólio estava em meio digital e a tecnologia, às vezes, nos prega peça, né? Mas eu tenho alguns amigos que têm, né? Que têm esse hábito, têm esse compromisso, né, de montar ao longo de toda a sua vida, né, ao longo de toda a sua carreira, os seus trabalhos de forma organizada. E aí você vai ter portfólios das mais diversas naturezas, tá? Eu tenho amigos que fazem portfólio por evolução histórica. Eu tenho um amigo que é caricaturista. Ele tira a foto das caricaturas e coloca cada caricatura num álbum que ele tem, pessoal, né, num arquivo que ele tem pessoal, em ordem cronológica. Então, ele tem desde a primeira até a atual. Né? São quase 1000 caricaturas que ele já tem. Então, você pode trabalhar o seu portfólio para montar a construção dos seus produtos. Você pode montar esse portfólio como apoio à sua sala de aula, onde o aluno vai entregar, ao final da sua disciplina, o conjunto de atividades que ele desenvolveu. Eu já trabalhei dessa forma, e a avaliação do aluno era processual. À medida que ele ia desenvolvendo cada etapa de um processo, ele ia alimentando esse portfólio. E aí você avalia, né, não só o produto entregue, mas o processo de evolução. E aí você consegue avaliar a primeira análise da pessoa até a última. Eu tenho uma amiga hoje, colega de trabalho, professora Sônia Almeida, que foi minha professora na época do terceiro ano. Eu assisti aula com ela sobre os livros que iam cair no vestibular. E eu lembro, né, que ela fazia esse exercício, né? Nós fazíamos a análise desses livros. E aí você evoluía, né? Quais eram os elementos da primeira análise, da segunda análise, da terceira análise. Então você ia agregando valor. E o importante era quanto você conseguia perceber o quão superficial era a primeira análise apresentada e o quantos elementos você conseguia agregar à medida que você ampliava esse processo de análise. O portfólio é basicamente isso, é essa construção sistêmica de agregação, né, de você conseguir compreender que à medida que você elenca, sistematiza, organiza esses elementos, você consegue demonstrar a evolução do seu trabalho. Você consegue demonstrar, né, o quanto você
consegue agregar valor à medida que o tempo, né, e os processos são agregados a essa construção. Tá? Dentro dessa perspectiva, a ideia, tá, é que vocês possam acessar o Canva, desenhar um modelo de apresentação ou de constituição de portfólio e sistematizá-lo, né, utilizando estas ferramentas para apresentar, né, a quem de interesse o seu objetivo. Ressaltando que, nesse momento, o nosso foco são os processos de ensino, que, nesse momento, o nosso foco é ensinar, aprender, avaliar, né? E aí a gente tem a possibilidade, né, de construir o processo de aprendizagem, não só pelo processo de transmissão do conhecimento, mas também pelo processo de reconstrução a partir daquilo que o nosso aluno, daquilo que o docente consegue reconstruir, redimensionar e redisponibilizar ao processo, tá? Então, pessoal, me desculpem a voz, tá? Eu tô meio rouco, mas essa é a nossa proposta. Espero que a gente possa ter contribuído da compreensão do que é o portfólio, compreender que o processo, ele é um processo ideográfico, tá? Ele é basicamente imagético. À medida que você consegue utilizar as imagens e complementarmente usar os textos apenas como suporte complementar, ele é fundamental, tá? Então a gente precisa compreender o portfólio como esse elemento ideográfico, imagético, onde a gente consegue sistematizar aquilo que é fundamental da nossa produção. Eu agradeço àqueles que disponibilizaram o seu tempo para estar aqui conosco, tá? E me coloco à disposição para auxiliar na retirada de dúvidas. Obrigado, e eu estou à disposição de todos. Ivan, no caso, acho que já pode rodar o vídeo final. Nesse caso, muito obrigado, professor. Temos algum questionamento lá? Não, professor, a gente só tem alguns elogios e algumas questões. Por exemplo, a Luciana falou o seguinte: o portfólio é um instrumento organizador importante na medida que nos permite verificar os avanços e ressignificar as práticas e ações. Comentário importante aí sobre o tema relevado, né? Certo. Eu agradeço, tá? Agradeço aqui ao apoio dos meninos que estão dando suporte e desejo a todos uma boa noite, se a gente não tiver mais nenhum questionamento. Desejo a todos um bom trabalho, né, e sucesso nessa caminhada.